Fala, Dev. Então, voltando para mais uma aula do nosso projeto, vamos dando continuidade aqui. E nessa aula de hoje a gente vai aí aprender a criar o nosso projeto, claro, né? A gente viu aí 2 aulas de teoria, muita falação, e agora a gente vai partir para a prática mesmo de verdade. A gente vai criar primeiramente o nosso workspace. Vamos fazer assim, ó, vamos criar tudo de uma vez. Nesse primeiro index aqui a gente está criando a workspace de trabalho nossa, e nesse segundo index aqui a gente está definindo qual é o framework que a gente vai usar. Tipo assim, ó, eu vou usar o React Native, então eu estou definindo que eu vou direcionar o meu projeto para o React Native, e o terceira flag aqui, que é o terceiro index, eu estou dando o nome do meu projeto, beleza? Então eu vou fazer o seguinte, vamos lá para o nosso terminal. Eu já estou na minha pastinha aqui, ó, da onde que eu crio os meus projetos de teste, projeto de curso que eu disponibilizo no YouTube, tá ok? Então eu crio tudo aqui dentro. Se eu listar aqui, ó, eu tenho alguns projetos, não liga para sujeira que tem aqui dentro, tá bom? Então eu tenho alguns projetos aqui dentro já. Eu vou fazer assim, ó. Primeiro processo que a gente vai fazer. Lembrando, lembra que a gente tem que usar o npx, que ele vai lá no repositório. Você não precisa instalar nada globalmente na sua máquina, tá bom? Então a gente vai aqui, ó, utilizar o formato do create de next workspace. A gente vai utilizar o npx create de next workspace. E aqui eu vou dar o nome do meu repositório. O nome do meu repositório eu quero fazer assim, ó. Eu vou colocar um monorepo beleza? Vamos deixar assim. Aqui agora eu vou colocar uma flag que vai ser o que eu quero definir. Por exemplo, eu vou definir que eu vou trabalhar com React Native. Eu estou definindo aqui que eu vou trabalhar com React Native aqui no preset, tá? Eu estou escolhendo... deixa eu só voltar aqui, que é um só. Então eu estou definindo aqui que eu vou direcionar o meu projeto para o framework React Native. E aqui eu vou dar um nome para o meu app. App name, eu vou dar um nome aqui de Sunchat vai ser o nome do meu aplicativo, beleza? Então esse vai ser o primeiro nome. Deixa eu colocar outro nome aqui. Message text. Uma mensagem só de texto, beleza? Então nós vamos começar a fazer um texto de chat de mensagem. Beleza, nós definimos o nome do nosso aplicativo, definimos qual é o framework que eu vou trabalhar. Você pode trabalhar com outros frameworks também, como você viu no início das aulas. Claro que eu dei uma passada por cima, nós não vimos detalhado, nós só vimos alguns detalhes, onde que você pode encontrar algumas coisas, e já fomos direto para a parte do nosso, que a gente vai focar no nosso framework, beleza? Então a gente não deu aquela passada bem completa na própria plataforma, no site deles. Então eu vou deixar isso aí para você fazer, para você conhecer um pouco mais da ferramenta. A gente já está indo diretamente no que a gente vai fazer. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu defini o nome do meu repositório, o nome da minha workspace, da minha área de trabalho. Eu estou definindo aqui, ó, segundo index aqui, nessa flag, eu estou definindo qual framework eu vou trabalhar, que é o React Native. E nessa terceira flag aqui, que é o index, é o terceiro index, eu tô dando o nome da minha aplicação, para ele não criar um nome padrão dele, porque ele cria um nome padrão lá, chamado nome mobile. E depois, para você renomear, você vai ter um pouco mais, já é um pouco mais complexo. Não é difícil, mas é um pouco mais complexo. Você vai ter que digitar alguns comandos, tá bom? Para que isso seja feito. Então já é legal você já criar aqui já na hora, né? Eu vou dar um enter e aguardar que seja criado agora o nosso projeto. Ele vai perguntar aqui se eu quero habilitar o cache. Eu vou colocar aqui não, e ele vai lá no npm, ó, buscar as dependências, está instalando as dependências que a gente precisa para criar o nosso projeto aqui, para criar o nosso projeto local aqui, tá bom? E a gente só vai aguardar a criação do nosso projeto para que a gente possa dar continuidade aí. Nesse momento agora ele já está buscando, já está criando a nossa workspace aqui, ó. Você pode até acompanhar aí também, tá? Tá aqui, ó, criando workspace com o nome monorepo-sun.
Então, pessoal, voltando aqui, depois que o nosso projeto foi criado, ele falou aqui, ó, que foi inicializado um Git com sucesso também até. A gente é só enviar essas informações para o nosso repositório. Claro que a gente vai fazer isso aí um pouco depois, não agora. A gente vai começar a compartilhar esse projeto também aí no nosso GitHub. Mas, primeiramente, a gente quer conhecer a estrutura do projeto. Eu vou listar aqui para que a gente possa ver, ó. Ele criou aqui, ó, monorepo Sun. Eu vou acessar aqui a pasta monorepo Sun, beleza? Então já acessei. E aqui ele cria toda uma estrutura pra gente, ó. Toda uma estrutura, tá? Ele tá utilizando o NPM, como eu falei para vocês. Quando você usa o pacote, o NPX, quando você cria um projeto, então automaticamente ele usa o NPM para fazer esse vínculo lá para buscar essas informações lá no NPM. Então ele cria um pacote aqui, ó, é o pacote package-lock.json. Caso contrário, vocês for utilizar o Yarn, eu já vou dar uma dica aqui. Exclua esse arquivo e exclua o Node e instala utilizando o Yarn, tá bom? Então você faz esse processo aí. Por exemplo, você pode package-lock. Então você pode excluir. Exclua também RM a pasta Node Modules. Eu vou dar um sim aqui. E instala novamente utilizando o Yarn. Eu vou fazer esse processo porque eu gosto de utilizar o Yarn. Eu já vou abrir ele com o Yarn. Eu só vou esperar excluir. Eu vou dar um Yarn para instalar as dependências novamente. Para instalar as dependências tudo. E automaticamente aqui no final ele vai criar um arquivo yarn.lock. .json, yarn-lock, alguma coisa assim, que é o que eu gosto de usar o Yarn até então para não dar conflito. No final das contas, se você deixar os dois arquivos, ele vai dar conflito em algum momento. Você vai ter uma dor de cabeça aí enorme, até você descobrir que é esse arquivo, você já até deu uma desanimada, tá? Então, para você não desanimar, legal, aí eu já tô dando essa dica para você aí, já excluir e instalar com Yarn, ou você deixa daquele jeito, mesmo jeito que tá, e segue a vida, beleza? Só vamos aguardar aí terminar de instalar as dependências, para nós já abrir aqui no nosso Visual Studio Code para a gente conhecer a estrutura do nosso projeto que a gente criou aí utilizando o formato de monorepo. E a gente está utilizando aí o Nginx para fazer a criação, e sem falar que o projeto ele é open source também, né, para a gente se trabalhar. Então você pode trabalhar, aplicar nos seus projetos aí sem medo de ser feliz. Então, pessoal, depois que já terminou a instalação aqui, ó, vamos só limpar até para tirar toda essa poluição aqui do nosso terminal. Eu vou listar aqui as minhas informações. Como eu te falei, ele criou um arquivo yarn.lock. Então esse arquivo aqui é um arquivo que guarda todas as suas configurações dos seus pacotes externos que você instala. Ele guarda todas as versões de todas as ferramentas que é instalado aqui, beleza? Então é isso. Eu vou abrir aqui no VS Code, que é através do comando code ponto, que você já deve conhecer aí. Eu vou só maximizar aqui. E aqui está a nossa estrutura do nosso projeto criado em monorepo. Você pode observar aí que ele tem uma estrutura legal aqui, ó. Ele é editor config, já traz tudo pra gente, as configurações básicas que a gente precisa aí num projeto, tá bom? Então ele já traz tudo. A parte do Zap aqui também, ó, como eu falei para vocês, ó, chat text, e tem a parte da lib ainda que a gente não tem nada. Então a gente vai conhecer isso aqui um pouco mais para frente, beleza? Então, pessoal, na aula de hoje seria isso. Nossa aula já estendeu muito aí. Até não quero estender muitas aulas. E na próxima aula a gente continua aí como conhecer um pouco dessa estrutura aí, beleza? Valeu, pessoal, um abraço e até a próxima aula.